Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Ah, eu queria tanto 2 episódios por semana. Agora você tem. Causos do Vale agora tá no Orelo. Quer ouvir um episódio extra toda semana e ter acesso ao nosso quadro exclusivo com causos 18+? Acesse orelo.cc/Causas do Vale ou procure por Causos do Vale no aplicativo da Orelo e faça o seu apoio. Eu tô começando esse episódio aqui com um sorriso no rosto, né, gente? Porque semana passada, episódio com Chico Felitti. Como é que a gente começa um episódio triste, né? Inclusive, eu tô muito curioso pra saber o que vocês acharam desse lance de ter um episódio com um convidado. Depois comenta lá no Instagram se vocês curtiram e tal. Enfim, né? Eu já tô pensando em algumas outras pessoas e tal. Vamos ver se rola trazer mais uma galerinha aí. Gente, antes de começar o caos, eu queria só pedir uma ajuda pra vocês. Eu já conversei com o pessoal de lá do Orelo, né? Com os apoiadores. O que tá acontecendo? O podcast voltou no começo de agosto e eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas falando que simplesmente, principalmente o Spotify, não tá notificando os ouvintes de novos episódios. E eu não sei porque isso tá rolando, não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que eu estou observando isso nas estatísticas do podcast. Então eu queria pedir pra você que escuta o Causos do Vale no Spotify, vai lá na página do podcast, veja se você tá seguindo o podcast mesmo, se tá ativada a notificação. Enfim, e se você tem algum amigo, alguma amiga ou alguma amiga que escuta Causos do Vale, manda uma mensagem pra esse amigo, pra essa amiga, e fala, olha, o Causos do Vale voltou, você viu? Só pra ter certeza de que a pessoa tá sabendo, porque, sei lá, gente, daqui a pouco vocês soltam minha mão aqui. Tá bem? Então, vocês fazem essa gentileza pra mim, tá bom? Então bora de caos. O caos de hoje, quem me contou foi o Guilherme. O Guilherme pertence à cota nerd que escuta Causos do Vale. Eu amo. Um beijo para os meus ouvintes nerds, tá? Eu amei que virou moda agora, né, gente? A pessoa manda um e-mail pra mim e coloca, eu sou da cota 50+, eu sou da cota das afeminadas, eu sou disso, eu sou da... Cadê a cota do Orelo, gente? Cadê a cota dos apoiadores? Aquelas, brincadeira. Ou não, né? Quem quiser ouvir episódio extra, corre lá no Orelo que tem. Enfim, mas retomando. O Guilherme, gente, ele é bissexual, não assumido de uma maneira prática. E o fato de ele não ser assumido não tem a ver com ele viver em um lar preconceituoso e nem nada do gênero. Ele diz que ele só é mais reservado e muito tímido. Esse caso que aconteceu com ele começou ali no último ano do colégio, né, do Guilherme. Ele tava ali com seus 17 para 18 anos, e aí ele conheceu um rapaz chamado Matheus. E só para dar um contexto rápido sobre o Matheus, ele tinha se mudado com a família dele ali pra cidade onde o Guilherme mora. E eles acabaram, né, no último ano do colégio caindo na mesma sala. E a família do Matheus, gente, completamente religiosa. Completamente, de cabo a rabo. Tanto que o Guilherme disse que o Matheus tinha muito essa vibe de menininho da mamãe da igreja, sabe? E aí o Guilherme falou, Jonah, eu sou super introvertido, super mesmo, de verdade. Então eu sou essa pessoa que é adotada por uma pessoa extrovertida que simplesmente decide que vai ser minha amiga. E tem sido assim durante toda a minha vida. Meu círculo de amizade se formou baseado em pessoas que quiseram me adotar. E aí, gente, é muito doido esse negócio de ser tímido, né? Quando eu falo pras pessoas que eu sou tímido, as pessoas não acreditam por conta do podcast. Hoje em dia eu estudo teatro e tal, mas uma coisa que eu ouvi que é muito verdade sobre a timidez, eu acho que eu já comentei isso aqui. Que quando você é tímido pra sempre. O que você aprende é lidar com a sua timidez, né? Mas, dependendo do dia, eu não tô com energia pra pra lidar com a minha timidez, não. Às vezes tem circunstâncias que eu adoraria estar sendo super simpático e comunicativo, mas eu tô só tímido mesmo. E por que eu tô dizendo tudo isso? Por nada, gente, porque eu sou doido, não tem nada a ver com causa, não. Bora retomar aqui. E aí, o que aconteceu? O Guilherme e o Matheus viraram super amigos, né? A ponto do Guilherme começar a frequentar a casa do Matheus. E a mãe do Matheus instantaneamente se apaixonou pelo Guilherme. E por quê, né? Eu vou usar as palavras do Guilherme aqui. Ela viu que o filho dela tava andando com nerdola, só podia ser boa influência. Ai, gente, não é por nada não, mas o Guilherme tem muita cara de bonzinho mesmo, sabe? Jamais alguém diria que ele mexe com lavagem de dinheiro.
Ai, ai. Enfim, aí a mãe de Matheus, né, se apaixonou ali pelo Guilherme, a família inteira meio que acolheu ele, e várias vezes rolava aquele convite pro Guilherme conhecer a igreja, e ele, obviamente, dizia que não, porque ele é ateu. Pra evitar polêmica, ele nem contava isso, ele só dizia que não tinha interesse da igreja e tal. E aí outra coisa que rolava muito eram umas piadinhas sobre a irmã do Matheus, porque como os pais dele adoravam o Guilherme, rolavam uns comentários do tipo, ai, nossa, a Melissa é a irmã do Matheus, a Melissa precisa arranjar um namorado tipo Guilherme e tal. E o Guilherme disse que muito provavelmente só ficava roxo de vergonha, porque, né, para além da situação constrangedora, ele tinha zero interesse nela. E zero por quê? Porque, na verdade, gente, desde essa época, ele era super afim do Matheus. Mas ele nunca teve coragem de trazer o assunto em pauta, porque, né, muito tímido. Mas ele disse que desde a primeira conversa que ele teve com o Matheus, ele sentiu que o Matheus, né, se não fosse pelo menos bi, ele tinha muito potencial pra ser. Seja lá o que isso quer dizer. E aí, né, dado esse contexto ali do início da amizade dos dois, o tempo passou, eles terminaram o colégio e tal, foram pra faculdades diferentes, cursos diferentes, enfim, a vida deu conta de dar uma separadinha ali nos dois por quase um ano. Até que o Matheus, do nada, entrou em contato com o Guilherme, né, mandou mensagem pra ele, convidando ele pra ir no aniversário, na festa de aniversário dele. E, eu esqueci de comentar, o Matheus era um ano mais velho do que o Guilherme, então era aniversário, sei lá, de 19 ou de 20 anos, não sei ao certo. E eu achei estranho, né, que a explicação que o Guilherme deu pro fato do Matheus ser um ano mais velho do que ele disse que o Matheus entrou um ano atrasado no colégio porque os pais dele queriam que ele estudasse em um colégio específico, que só abriu vaga no ano seguinte. E vai entender, né? Eu ia ficar muito bolado se eu tivesse entrado atrasado por um contexto desse. Pelo contrário, eu entrei adiantado no colégio, gente. No último ano Eu entrei na faculdade, eu tava com 17 anos. Eu não sei quão anormal isso é, mas as pessoas ficavam muito surpresas quando eu falava que tinha 17 anos e estava na faculdade. Mas enfim, aí Guilherme, né, foi pra festa e tal, e ele já tava completamente mais tranquilo a respeito desse lance de ter um crushzinho no Matheus, porque era uma coisa bem distante, assim. Ele sentia, mas tá tudo bem. É meu amigo, o que eu posso ter é a amizade dele, então tá tudo bem. E aí ele foi, né, com aquele pretexto de, por que não, né? Sempre foi muito bom estar com ele e tal. E aí chegando na festa, gente, não era uma festa, era uma reunião de família. Então tava primo, tio, tia, enfim, tava aquela crentaiada toda reunida na casa dos pais do Matheus. E foi um jantar com bolo, de sobremesa, não tocou nem música na festa e tal. E aí o Guilherme disse que foi péssimo, que pra ele foi péssimo, assim, porque, né, demorou uns 10 minutos pra conseguir comer o bolo, porque tinha que fazer uma oração pra abençoar o alimento primeiro, e, né, e o pessoal, né, foi firme na oração. Mas aí, né, depois de interagir ali com a família, né, com a família do Matheus, os dois foram pro quarto, e ficaram jogando videogame altas horas da matina, né, até 2 horas da manhã. E nisso eles já tinham batido o martelo de que o Guilherme iria dormir lá. E aí quando eles levantaram ali pra se preparar pra deitar, o Guilherme disse que o Matheus veio até ele, né, deu um super abraço, assim, um abraço super apertado, e falou, nossa, eu senti tanto a sua falta. E aí quando eles se afastaram do abraço, gente, não teve jeito, né? Os dois se beijaram. E foi literalmente isso. Eles ficaram ali se beijando, até eles ouvirem o barulho do interruptor da luz do corredor acendendo. E aí eles foram correndo e fingiram que estavam dormindo e tal. E depois disso, obviamente, que Guilherme e Matheus se reaproximaram e começaram um namoro ali às escondidas. E super rolou um papinho de como eles perderam muito tempo, porque o Matheus gostava do Guilherme também, mas achava que não era recíproco. Enfim. E como o Guilherme tinha passe livre na casa do Matheus desde muito tempo atrás, estava tudo certo, gente. Ninguém desconfiava de nada, muito pelo contrário. E os dois tinham faculdade, né? O Guilherme, inclusive, já estava fazendo estágio, então eles se viam geralmente de sábado. E o Guilherme falou que era perfeito, porque os pais do Matheus, eles iam pra igreja de sexta, sábado e domingo. E desde que o Matheus começou a fazer faculdade, ele tava indo pra igreja só aos domingos, ou seja, no sábado, eles tinham a casa livre praticamente a tarde toda e boa parte da noite. E aí eles aproveitavam ao máximo desse tempo, né, a coisa
começou a se intensificar a ponto de, às vezes, eles matarem aula pra se ver. Enfim, eles ficaram nessa durante 1 ano e pouquinho e tal, e pro Guilherme tava tudo perfeito, gente. Tava tudo tranquilo. Pra ele era muito gostoso viver algo que era só deles, que só eles sabiam, assim. Então, às vezes, eles ficavam de mão dada, escondidos no fundo do ônibus, sabe? Eles viviam se beijando no escurinho do cinema, porque era o único lugar seguro, assim e tal. Enfim, umas coisas bem de casalzinho que namora escondido, sabe? Eu achei uma fofura. Mas, como nem tudo são flores, gente, a coisa infelizmente desandou quando teve esse dia, né? Num sábado. Os dois estavam ali, né? Muito confortáveis, visto que a possibilidade de alguém chegar mais cedo na casa do Matheus era nula, gente. Então, mesmo que os dois não tivessem transando, eles ficavam pelados ali, abraçados e tal. Enfim, gente, a gente tá falando de dois jovens de 19, 20 anos, podendo estar sozinho em casa, fazendo o que quiser, um casal de namorado. Mas nesse dia, além de confortáveis, né, além de nus, eles estavam sim transando e tal. E eles levaram o maior susto quando do nada, gente, a Melissa, irmã do Matheus, tava de pé parada na porta. E aí, gente, Matheus só falou pro Guilherme, se veste e vai embora. E aí, Guilherme se vestiu correndo, foi embora. E eu adoraria dizer o que aconteceu na casa do Matheus depois disso, qual que foi o papo com a Melissa, enfim. Nem o próprio Guilherme sabe, porque depois disso o Matheus não falou mais com ele, gente. E chegou um momento que ele se sentiu até constrangido de continuar insistindo de tentar falar com o Matheus. E tudo isso com um aperto no coração, porque, gente, família da igreja, o filho é gay ou bi, que seja. Não é uma combinação boa, entendeu? E simplesmente, do absoluto nada, ele tinha 0 notícias do Matheus. 0, sabe o que é 0? De número sair fora do ar e tudo. Não tinha. Tanto que pra mim não entrou na minha cabeça o Guilherme ter desistido tão facilmente de pelo menos saber que o Matheus tava bem, gente. Eles eram namorados, eles estavam nessa 1 ano e pouquinho, como falei. E o Guilherme falou, Jonah, no final das contas eu tava com medo. Eu me senti exposto de uma maneira também. E é isso, gente. Eu não me sinto em posição de julgar, porque eu não sei o que se passava na cabeça do Guilherme, que tinha 19, 20 anos, né? Não que ele esteja muito distante disso, tá? Mas o lance foi que quase 1 ano se passou depois dessa história, né, da Melissa pegar os dois transando e tal. E o Guilherme, né, como falei, completamente sem contato com o Matheus, não cruzava com ele nem na rua, nem nada, mas teve esse dia que o Guilherme tava no trabalho e ele pediu pra eu não contar com que ele trabalha, nem pra inventar algo, basta dizer que é um estabelecimento público. O Guilherme tava lá no trabalho e tal, quando do nada, gente, quem que entrou lá no lugar onde o Guilherme trabalha? Sim, a mãe do Matheus. Vocês acharam que era o Matheus, né? Não, a mãe do Matheus. E o Guilherme, gente, ele ficou tão surpreso, e ver o rosto dela colocou ele num lugar de putz, que saudade, porque ela era apaixonada pelo Guilherme, entendeu? Ela sempre tratou ele muito bem, então super transportou ele pra esse lugar de saudade, e ele disse que tanto que a primeira reação dele ao ver ela foi abrir um maior sorriso que ele tinha. Só que quando ela viu o Guilherme, né, quando ela retribuiu o olhar, ela travou, assim por um instante, porque ela reconheceu que era ele. E aí o Guilherme disse que viu a expressão dela virando uma expressão de ódio assim, ó, em uma fração de segundo, ali na frente dele. E ela veio correndo pra cima dele, gente, pra bater. E ela bateu horrores nele, gente. Ela começou a gritar, chamando o Guilherme de safado, falando que tinha confiado nele, que tinha aberto as portas da família pra ele. E essa foi a parte leve, gente, porque teve um monte de xingamento homofóbico, cuspe, enfim. Teve gente que até filmou essa agressão e tal. O Guilherme não me mandou o vídeo, eu preferi não ver também, não pedi, mas o lance é que o Guilherme ele tava tão em choque que ele não fez nada, gente, não fez nada, ele só ficou parado apanhando da mulher, né, da mãe do Matheus, até um outro funcionário aparecer pra segurar ela, que aí chamaram a polícia, enfim, foi o maior bafafá, e o Guilherme disse que naquele momento parecia que ele tinha desassociado, assim, gente, parecia que
que ele não tava ocupando aquele corpo, de tão chocado que ele tava. E a coisa foi tão intensa que a empresa deu 1 semana de folga pra ele, e ele foi acompanhado. Ele teve um acompanhamento psicológico 2 vezes nessa semana que ele ficou fora e 2 vezes na primeira semana após retornar ao trabalho. Ele disse que nem lembrava disso, mas ele fez um BO do que aconteceu. Ele falou que nem sabe em que momento isso aconteceu, mas que no BO, além da violência, tinha um agravante, né, da homofobia e tal, porque, né, tava sendo narrado ali o que aconteceu. E o jurídico da empresa que ele trabalha super deu todo o suporte para que processar a mãe do Matheus fosse uma possibilidade, e o Guilherme optou por processar a mãe do Matheus e tal. Ele queria processar a mãe do Matheus, e inclusive esse contexto do processo foi o único momento da vida, até o presente momento, agosto de 2024, que o Matheus, depois de todo aquele tempo, ligou pro Guilherme. E na ligação o Guilherme falou que parecia muito que ele tava com uma voz de choro. E apesar dos pesares, o Guilherme ficou super feliz, porque, poxa, gente, ele tá morrendo de saudade do Matheus. Morrendo. Não é como se do nada ele odiasse o Matheus. É como se algo fosse interrompido e ele simplesmente não consegue mais retomar, entendeu? E aí o Matheus falou na ligação, falou: eu tô ligando pra pedir pra você desistir do processo contra a minha mãe. Se você já me amou algum dia, desiste, por favor, e não sei o que. Enfim, começou com os blá blá blás relacionados a isso. E o Guilherme falou que na hora, a primeira coisa que veio na mente dele foi: se você voltar a ter contato comigo, eu desisto. E aí ele falou isso pro Matheus e tal. Só que o Matheus disse, gente, que ele não podia prometer que ele manteria contato com o Guilherme. E aí o Guilherme perguntou: tá, mas você tá bem? E aí o Matheus falou que sim, e o Guilherme falou: tudo bem. Puf, desligou. E essa foi literalmente a última vez que eles se falaram, gente. E aí, sobre o processo, não teve processo. Processo mesmo, né? Os advogados fizeram uma negociação, fizeram um acordo ali. Eu não sei como se chama esse processo, eu sei que tem uma galerinha do jurídico aí, depois vocês me contem aí nos comentários, mas basicamente no final das contas eles fizeram um acordo e a mãe do Matheus pagou uma grana, né? Uma grana boa pro Matheus. Pro Matheus não, né? Pro Guilherme. E o caso se encerrou. E foi isso, gente. O Guilherme disse que de todas as histórias que ele já viveu sendo uma pessoa LGBT, essa foi a pior, então não quero nem saber qual que é anterior a essa. E que coisa, né? Eu fico chateado, porque até hoje ele e o Matheus não tiveram um desfecho, assim, eles não tiveram uma oportunidade de conversar depois que aconteceu esse lance. E ele disse que encontrou o Matheus no Facebook, mandou convite, tanto com o perfil dele quanto com o perfil fake que ele criou, mas o Matheus não aceita ele. Ele, até no LinkedIn, ele mandou mensagem pro Matheus e o Matheus não responde, e a única informação que ele tem certeza, além de que o Matheus tá vivo, é que ele não tá mais nem morando no mesmo estado que ele tá bem longe. E que triste, né, gente? Eu espero do fundo do coração que o Matheus esteja bem, porque, né, é complicado. Pessoas LGBTs que cresceram em lares religiosos sabem como isso é difícil. E eu acho que esqueci de comentar isso no início do caos, mas essa é uma história bem recente, gente. Então, Guilherme, né, você vai ouvir esse episódio aqui? Se você tiver alguma atualização, manda pra gente, que eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo aqui tá se coçando pra saber se você tem alguma novidade a respeito disso. E aí eu pergunto pra vocês, ouvintes, o que vocês fariam? Eu não sei. Será que eu ia atrás dele? É difícil, né? Tipo, quando eu li o e-mail, eu fiquei pensando muita coisa, mas eu não sei 100% da realidade, principalmente financeira, do Guilherme. Eu não sei se o meu eu, de 21 anos de idade, entraria em um ônibus pra ir atrás de uma pessoa que, né, pelo visto não quer ser encontrada. Pelo menos essa é a leitura que ele teve. Mas é isso, né, gente? Me conta aí o que vocês fariam. Eu não sei o que eu faria. Eu sei que eu tô muito chateado, porque, poxa vida, né? É uma história bonitinha, e aí... Enfim, mas é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima semana, e se você é apoiador lá no Orelo, eu vejo você daqui a pouquinho, tá bom? Vai lá ouvir o episódio de apoiador, que tá muito bom. Beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.